muito legal. A gente marcou essa meetup já tem bastante tempo, vem organizando agendas e tal, e finalmente estamos aqui hoje para falar de liderança remota. Hoje a gente convidou então aí o Pedro Vasconcelos, ele é cofundador da Beer or Coffee, corrija se estiver errado, que é uma das maiores redes aí de coworkings do Brasil. Muito provavelmente na sua cidade tem algum coworking afiliado aí da Beer or Coffee. E hoje a gente vai estar falando então um pouquinho sobre liderança remota, como que nós controlamos times remotamente, como que a gente garante produtividade, como a gente consegue manter aí times também animados, imagino que a gente vai chegar a falar até sobre isso. E, bom, antes de começar, para quem chegou aí pela primeira vez, queria só fazer uma apresentação rápida do que é isso que a gente organiza. A Impulso Network, ela é uma comunidade de tecnologia que é aberta para qualquer pessoa interessada em tecnologia, desenvolvimento, design, gestão, produto, negócios, enfim, se você tem interesse por tecnologia como um todo, a comunidade da Impulso está aberta aí para você. Aí a gente organiza uma série de iniciativas bem maneiras, como as meetups, como a gente está fazendo hoje. A gente convida pessoas aí muito influentes em algum assunto para conversar, bater um papo com a gente, com a galera, enfim. A gente também organiza cursos, bootcamps, a gente tem um clube de vantagens bem extenso de benefícios, descontos em clube de inglês, em clubes de café, na Beer or Coffee, inclusive, que é um dos nossos Claro. parceiros, né, aí no clube de vantagens. A gente tem parceiro em aplicativo de meditação, enfim, é uma carteira bem grande de benefícios também que você pode conquistar. Temos uma gamificação, onde você pode ir desbloqueando conquistas, tendo alguns cargos, pode desbloquear brindes, enfim, é bem maneiro o que a gente faz, e o mais legal é que isso tudo é gratuito. Além disso, a gente tem oportunidades de negócio, oportunidades de trabalho em vários projetos aí bem desafiadores no Brasil, então a gente tem pessoas aí que a gente faz agenciamento em todo o país, e isso é muito maneiro. A gente prega muito sobre remoto, sobre estar alinhado à nossa carreira, à nossa vida pessoal, e a gente sabe que trabalho remoto é uma das formas de conseguir alinhar isso daí. Esse barulho que vocês estão ouvindo no fundo é minha filhinha de 5 meses, então ela vai acabar fazendo algumas participações aí. Beleza? Sem mais enrolações, então, o Fábio vai deixar então o link aqui no chat para vocês. Depois, para quem estiver assistindo no YouTube, com certeza absoluta vai estar na descrição. Né? E eu vou então passar aí a palavra para o Pedro se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da sua trajetória. Pode ser, Pedro? Claro, com o maior prazer. Valeu, Luiz. Obrigado aí primeiramente pelo convite, toda a comunidade da Impulso Network, todo o time aí que fez, não só o Luiz, mas todo o time que está participando aqui e todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer essa parceria, a gente acredita em coisas muito similares, né, tanto o Beer or Coffee como o Impulso, nessa nova forma de trabalho, né, como o modo como a gente trabalha hoje está mudando, então já começa pelo modo como a gente está conversando aqui hoje. Então esse trabalho remoto só traz benefícios e a gente vai bater um papo um pouco sobre isso aqui hoje. Eu vou literalmente, como a gente estava conversando aqui antes, eu vou literalmente abrir como que a gente faz um onboarding de um nômade, que a gente chama aqui internamente, os nossos colaboradores do Beer or Coffee são apelidados de nômades, como que os nômades são recebidos e o que eles precisam saber ou aprender nesse primeiro momento de entrada da empresa, até vir a, de fato, utilizar todos os recursos que tem nela. Eu sou de Belo Horizonte, sou empreendedor, fundador do Beer or Coffee. Essa é a segunda startup que eu fundo. Desde 2011 eu trabalho no mercado de tecnologia. Sou responsável pela área de marketing, CS e operações aqui na empresa e cultura. Então eu posso bater esse papo aí com vocês com uma certa propriedade, porque desde o início na nossa cultura aqui do Beer or Coffee eu ajudei nessa construção, mas a cultura é construída por todos na empresa, né? É o que eu vou mostrar para vocês, mas eu fui um dos protagonistas aqui junto com o time também. Eu sou um pouco mais generalista, falando um pouco mais de mim, assim, do meu perfil. Eu sou formado em engenharia, já trabalhei na área de turismo, já morei em 4 países diferentes, falo 4 línguas diferentes, já tive a oportunidade de morar na Austrália, na Alemanha, Você compartilhou a tela? Desculpa. Agora mudou aqui agora. Voltou aqui. Na Não, Alemanha, compartilhando. voltou aqui, não voltou já. No Chile e também nos Estados Unidos, então, e também trabalho na área de tecnologia, então todos esses diferentes mercados me fizeram ter uma cabeça, skills mais generalistas. Então, eu complemento muito no nosso time, os fundadores, a gente tem um fundador que é mais técnico, um outro fundador que é mais business,
e eu fico mais com o restante aí também. Acaba que eu brinco que o generalista, ele sabe um pouquinho de muita coisa, né? Então várias coisas aí eu consigo pegar na frente, e isso é uma das dificuldades hoje do trabalho remoto. A adaptação, de você pegar novas, não só ferramentas, mas novos processos e novos soft skills aí que a gente tem que ter para conseguir abraçar isso. E, então, esse é um pouquinho de mim, o Beer Coffee falando da gente, né? Nós somos uma plataforma de espaços de trabalho, chamado de coworking, né? Hoje a gente, como marketplace, de um lado a gente tem as empresas que precisam de espaços para trabalhar, e do outro a gente tem os espaços de coworking para absorver essa demanda. Então, a gente atende desde uma cadeira de espaço compartilhado até um escritório inteiro que a gente pode construir para uma empresa de mais de 1.000 pessoas no modelo coworking. Então, hoje o nosso time é 100% remoto. Nós somos 50 pessoas distribuídas em mais de 10 cidades pelo Brasil e pelo mundo. Então, a gente está hoje no Peru, em Portugal, em Budapeste, em 7 cidades no Brasil. E eu vou contar um pouco, a gente tem diferentes nacionalidades dentro da empresa, não só cidades, mas nacionalidades. Então, a gente tem peruano, tem americano, tem brasileiro, tem português. Nossa língua, por enquanto, oficial é o português. A gente vai fazer essa mudança para o inglês, eu vou contar também esse shift que a gente vai fazer. E a gente tem esse modelo de trabalho remoto até por não só pelo propósito da gente acreditar, mas por uma necessidade do nosso negócio também. Hoje, o que a gente vende e usa o que a gente entrega para os nossos clientes e parceiros. Então, a gente vê na possibilidade de você poder trabalhar de qualquer lugar. A gente tem um termo aqui interno no Beer Coffee que chama Anywhere Office, não é mais o Home Office ou o Coworking, é o Anywhere Office, o que for melhor para você, seja em casa, seja Coworking, seja no escritório próprio. A gente acredita muito nesse mix. E nesse Anywhere Office, a gente acredita que dando a liberdade para as pessoas escolherem de onde trabalhar, isso acaba mudando o mindset não só do espaço de trabalho, mas sim das decisões que ela vai tomar no dia a dia para a empresa. Então, ela gera mais resultado baseado no que está alinhado com o propósito dela nessa liberdade. Então, é o que a gente vive desde o início, aqui com o Beer Coffee. Beer Coffee foi lançado em 2015. Desde 2000, como eu disse, 2011, a gente nesse mercado de tecnologia, a gente já trabalhou de espaços diferentes, coworkings, mas de fato, desde 2015, a gente veio vivendo esse trabalho remoto. Então é isso, esse é o Beer Coffee, sou eu, um pouquinho da gente. Claro que eu vou compartilhar um pouco mais sobre a gente. E eu vou iniciar, então, se o Luiz me autorizar aí, já pode começar, Luiz, então? Ah, claro, com certeza absoluta. Eu gostei muito da apresentação aí. Se você puder, antes de começar, só comentar um pouquinho, você falou sobre a parte internacional, acho que vai acabar gerando algumas perguntas assim sobre essa parte. Você vai falar isso ao longo da apresentação ou se você puder comentar um pouquinho sobre isso aí? Vou falar assim, dos desafios que a gente tem internamente aqui é o fuso horário, por exemplo, acho que da questão internacional, a gente tem pessoas que estão atrás, né, pessoas que estão na frente, no meio e do horário nosso aqui do Brasil. E hoje eu estou em BH, como eu disse, eu estou no Brasil, e a gente tem que se adaptar, tanto na organização das tarefas, na comunicação, e também não só no que é trabalho, mas no que é qualidade de vida para relações humanas dentro da empresa. Então eu vou falar disso também, eu vou contar um pouquinho, mas qualquer dúvida, Luiz, fica à vontade. Eu vou compartilhar minha tela aqui e eu vou literalmente abrir o nosso playbook aqui da cultura para todo mundo. É bom que todo mundo vai ficar conhecendo um pouquinho mais sobre a gente. Me avisa aí se já estão vendo a minha tela. Tá aparecendo aqui, tranquilo. Maravilha. Então, hoje, como a gente trabalha, como eu disse, 100% remoto, e mais do que ser remoto, a gente é remote first. O que significa isso? A gente é primeiro remoto, depois a gente é o restante. Então, hoje, se vocês pararem para pensar numa empresa, qualquer empresa que tem no mercado, seja empresas antigas, de startups, tecnologias, ela tem uma matriz, muitas das vezes, e ela começa a se distribuir, porque ela vai atacar diferentes mercados internacionais, ou até diferentes cidades, né, dependendo dentro do Brasil, e ela começa a ter outros escritórios. Quando essas empresas começam a se distribuir, elas não são remotas primeiro, então elas são, como que a gente é remote first, elas começam a aprender a trabalhar distribuídos hoje, como a gente fala, mas que não deixa de ser remoto. Então, até o Google, né, assim, empresas referências para a gente aí, Google, Facebook, ou qualquer empresa dessa, estava em São Francisco, com a sua matriz. Quando ele começou a abrir outras frentes, outras cidades, eles tiveram que aprender a trabalhar remoto. Então, essa dificuldade que essas empresas passaram, e outras empresas ainda nem tentaram esse desafio, né, a gente está aqui um pouco à frente do tempo aí, tanto o Beer Coffee como a Impulso, esse desafio, quando começa a acontecer de fato, a empresa tem que aprender a gerenciar, como que começa a comunicar, como que é a cultura, né, de fato. Então, a gente teve o cuidado de, desde o primeiro momento, então tem coisas simples, vou dar um exemplo.
eu posso estar numa mesma cidade, numa mesma mesa de um coworking que um outro colaborador nosso, um outro nômade, vou contar para vocês, um nome carinhoso que a gente chama internamente aqui do Beer Coffee, mas se eu for entrar numa call com uma pessoa, uma só pessoa internacional, e eu posso ter 10 pessoas na minha mesa aqui, todo mundo tem que entrar no computador, e todo mundo tem que estar com a câmera, e todo mundo tem que estar no seu computador. Não importa se eu entro junto, não, vou entrar eu e ele aqui porque eu estou junto. Não, isso não existe. Isso é remote first. Isso é só um exemplo de uma pequena coisa que a gente faz que faz total diferença lá na frente. Por quê? Porque a pessoa que está longe, ela tem que ter a mesma sensação de conexão, de alinhamento de pensamentos. Ela não tem, quem está perto fisicamente, que não necessariamente está perto, não pode ter nenhum privilégio. Então, e no final das contas, esse board que a gente criou aqui da cultura é para a gente encurtar as distâncias nossas para frente ao trabalho remoto, a gente também conseguir fazer tudo que tem de melhor. Tem os ônus e os bônus, eu vou contar aqui para vocês. Então, como que funciona esse board nosso? Então, aqui a gente tem um cuidado de, obviamente, contar da nossa cultura, e a cultura nada mais é, ou não existe, sem as pessoas dentro dela. Então, a gente tem os nômades. Então, o que a gente faz? Todo mundo que entra na empresa tem que criar o seu perfil aqui dos nômades. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Guilherme. Quando eu clico aqui no Guilherme, eu consigo visualizar exatamente quem que é o Guilherme, o que ele gosta de ser chamado, o que ele faz na empresa, o que ele gosta de conversar sobre, o que ele não é fã, e um pouquinho dele. O Guilherme foi um pouco mais sucinto aqui, tem pessoas que gostam de falar mais, vocês vão ver aqui. Tem pessoas que colocam mais vídeos. Cada um tem a liberdade de se apresentar. A gente tem um mascotezinho na empresa também, depois eu vou contar que a gente incentiva isso dentro da empresa também, os filhos e etc. O relacionamento familiar. E isso daqui vem em ordem de quem entrou na empresa. E todo mundo, então, se eu estivesse fazendo onboard aqui, como eu falei com vocês, um teste, eu ia convidar vocês agora, se fosse o Luiz entrando na empresa, por exemplo, a duplicar e criar o seu perfil. Nesse momento, ele se torna um nômade, né? A gente fala que ele é batizado como nômade dentro do Beer Coffee, e ele pode compartilhar esse perfil dentro do nosso Slack, que eu também vou explicar que é uma ferramenta nossa de comunicação, para contar um pouco mais quem é o Luiz, mesmo a pessoa estando longe. Todo mundo já vai conhecer o Luiz de perto, ou aqui no caso o Nilson, a Thalita e etc. Vale lembrar que no trabalho remoto, a gente não só no trabalho remoto, mas obviamente em outros tipos de empresa, a diversidade é muito importante. Hoje, como eu disse, a gente está em países diferentes, nacionalidades diferentes, e muitas das vezes essas pessoas não têm a língua nativa português. E elas falam português conosco dentro da empresa, e agora a gente tem uma liberdade de contratação muito forte. Então a gente pode contratar qualquer pessoa no mundo que fale português nesse momento. Por isso que eu contei que a gente vai mudar para colocar a língua inglesa como a língua oficial do Beer Coffee. E todo esse board e tudo que eu vou mostrar para vocês vai ter que ser traduzido. A gente está nessa transição para que a gente consiga contratar e ter pessoas na mesma linha que a gente. E aí, após fazer isso, então a pessoa entra, faz o seu perfil, cria aqui dentro do board, e eu vou apresentando os princípios da empresa. Os princípios da empresa não necessariamente estão ligados com o trabalho remoto. Cada empresa tem os seus princípios, cada empresa tem a sua essência, pilar e promessa, mas eu faço questão de falar muito sobre cada um dos itens que tem da nossa cultura. Por mais que a pessoa esteja longe, ou mesmo eu não conheci ela pessoalmente, ela está entrando na empresa, pessoalmente quando eu digo fisicamente, né? Porque pessoalmente a gente está aqui e sempre conhece a pessoa. E aí eu conto para ela todos os itens, para ela entender o que é produtividade, o que é espírito empreendedor e etc. E eu vou contando para ela. Uma das coisas que eu falo muito é do propósito. Hoje eu vou contar essa historinha para vocês, mas o Beer Coffee, se você parar para pensar, né, a palavra trabalho, ela vem de um instrumento que era usado para bater nas pessoas, para as pessoas realizarem ou cumprirem aquele objetivo, né, uma entrega, vamos falar assim. Aí veio a escravidão, aí veio a Revolução Industrial, que mudou muito a forma como foi criado o valor para empresas, né, capitalismo, etc. E assim, nessa época, 2 pessoas na Revolução Industrial, por exemplo, 2 pessoas produziam 2 carros, 4 pessoas, 4 carros, e assim em diante. Esse modo de trabalho que as pessoas eram vistas muito mais como uma ferramenta ou, né, uma engrenagem nessa entrega, mudou com a revolução e a mudança para o digital. Então, eu sempre falo sociedade digital. Então, se você pensar nos nossos pais, nos nossos avós, eles não tiveram essa oportunidade que a gente está tendo agora, de viver o que a gente está vivendo agora por causa das nossas tecnologias. Então, eu falo muito isso porque hoje é possível você escolher o que você quer fazer, onde você quiser fazer, com quem você quiser fazer. O exemplo claro é Impulso, né? Então, você pode gerar valor para diferentes empresas, com diferentes times, dependendo, né, o Luiz sabe bem, diferentes times você pode ir fazendo aí, com o que você é apaixonado, com o seu propósito. Então, e não necessariamente você tem que estar no escritório fechado, que demora 3 horas para você pegar um trânsito para ir, para voltar,
você pode estar de frente para a praia, depende da pessoa, né? Cada um tem os seus interesses e cada um tem que estar alinhado com os seus interesses. Então, isso é o propósito. O propósito de você viver o que você gosta dentro de um local que você tem essa liberdade de escolha, pode plugar, desplugar, né? Pode criar vários projetos e, de fato, viver essa nova forma de trabalho. Então, eu deixo muito claro, esse é um dos pontos que eu falo da questão do propósito. Mas tem vários outros pontos que são mais particulares da empresa e que não precisa eu falar aqui, porque são mais sobre o Beer Coffee em si. Mas o Beer Coffee incentiva muito essa questão da liberdade. Aí a gente tem um item aqui, que é, então, o que a gente acredita no final das contas? Viver essa nova forma de trabalho. E a gente tem algumas referências aqui. Então é até legal deixar essa referência para o pessoal aí também. Então a gente tem alguns sites, livros, tem um documentário, um pessoal parceiro nosso também, pessoal do Officeless, que fez o Remote First, eu não sei se vocês já conhecem também, nossos blogs, obviamente, e a gente tem um canal no Slack só disso. Então, todos os nômades, os 50 nômades que estão no Beer Coffee hoje, compartilham tudo que escutam ou ouvem falar de bons benchmarks do mercado sobre o nosso propósito para a gente fazer cada vez melhor. E vale citar uma coisa, assim, quem está ouvindo aqui, ainda não trabalha remoto, não tem essa oportunidade, eu tenho certeza que você trabalha remoto, mesmo você achando que não trabalha remoto. Para pensar, mesmo que a sua empresa que você está trabalhando, ou a empresa que você trabalhou antes, tenha um escritório físico, com certeza em algum momento você estava no carro, no Uber, ou de casa respondendo algum e-mail. Respondendo alguém que estava naquele escritório por WhatsApp, ou uma mensagem, ou o que for, a plataforma. Nesse momento você estava remoto. Pode ser que você representou isso 3%, 10% do seu trabalho, das horas que você trabalhou, foi esse momento, foi remoto. A única diferença é que a gente, né, nós que estamos aqui, tanto em Impulso como Beer Coffee, a gente está perto dos 90%, 100% remoto, se não 100%, né, dependendo aí do time que está alocado. Essa é a grande diferença. E cada vez mais as empresas, saiu uma pesquisa agora de Harvard, falou que 21% das empresas no mundo, que eles fizeram uma pesquisa, dos top 500, já estão trabalhando remotamente, com algum tipo de política. E aí é legal que esse site aqui, o remote.co, ele tem uma listagem dessas empresas e ele conta. Então, se você entra lá, é um site em inglês, que você, por exemplo, você clica lá e pesquisa sobre a Dell, por exemplo. Eu vou entrar rapidamente aqui, vou ser bem breve. Você consegue ver, obviamente, se eles, por que eles trabalham remoto, eles têm as justificativas, tem contratação de remoto, tem como que eles gerenciam remotamente, como que é trabalhar. Então, um pouco do que a gente está falando aqui, a gente aprendeu também com outras empresas. E quando você clica na empresa, por exemplo, o GitHub, aí, que o pessoal que é de tecnologia, né, a gente aí que está nessa área, eles falam, olha, o GitHub está 65% remoto. Eles têm o escritório deles lá em São Francisco, mais 65% remoto. E aí conta algumas coisas aqui que vão perguntando para ele, como é que você contrata remoto? Como é que fala da diversidade? E da comunidade? E tudo aqui, isso aqui é muito rico. Então explorem esse site aqui, eu sempre falo com o nosso time também, e várias outras fontes. Então tem o Product Hunt que solta algumas listas aí de coisas de nômades, então ferramentas para você utilizar, até roupas, né? Estilos que você tem que andar, pessoas que são muito assim, né? Já devem ter visto isso também. E alguns livros. Para te falar a verdade, eu não li todos os livros, já li 4 livros desses aqui, mas são livros que contam empresas que já trabalharam, como que é esse trabalho remoto, e é um pouco da onde a gente se inspira. Aí eu falo isso com a galera, então eu deixo um contexto aqui para eles. Eu falo sempre que o board de cultura está sendo construído. E quem a gente identificou nas pessoas que a gente selecionou essas características, e a característica dele está aberto para trabalhar remotamente da forma que a gente trabalha, no propósito. Ele acredita no que a gente faz. Mas isso está sendo construído, inclusive, por ela que está entrando. Ela vai poder escrever essa história conosco. E aí eu deixo aqui o benchmark, e também isso aqui pode ser alterado por qualquer um que está na empresa. Todo mundo está aqui dentro. Isso pode ser construído ao longo do tempo. Aí eu falo muito da nossa essência, então a gente entra um pouco mais, como eu falei com vocês, é mais do Beer Coffee. Itens que valorizam o que a gente acredita, os nossos princípios, mas que os nossos princípios têm muito a questão do remoto, que eu falei já. E aí no final a gente fala promessa, para todo mundo estar alinhado com a nossa visão. Por que eu deixo isso aqui muito claro na empresa também? Se você não dá contexto para as pessoas que trabalham remoto, elas não trabalham bem remoto. Não é só trabalhar remoto que você dá contexto. Até na mesma empresa, se você trabalhar fisicamente no mesmo local, se você não der contexto, ela não consegue executar a tarefa dela, ou mesmo chegar no resultado que você quer, com o mesmo propósito e com a mesma visão. Então, eu deixo claro esses princípios e essa missão nossa, que é a nossa promessa, para que todo mundo esteja na mesma página. E aí, quando eu solto, vamos falar assim, depois do onboarding cultural, desse batismo aqui dos nômades, a gente solta para as próximas fases, que eu vou contar para você que há no nosso onboarding,
ela já está muito mais preparada. Ela não precisa de um ela não precisa de um microgerenciamento de ninguém, e nem tem que existir isso no trabalho remoto. Pelo contrário, ela consegue se autogerenciar porque ela sabe para onde ela está indo. Então, isso é a primeira coisa que eu falo aqui. Eu conto a nossa história, eu conto a história dos fundadores, eu conto a história do Be Your Coffee, quem é o Be Your Coffee, de onde criou, como que mudou. Eu conto momentos que eu considero que a gente utilizou aqueles princípios. Então, eu falo muito da resiliência, eu falo muito que a gente pivotou, né? A gente mudou nosso modelo de negócio para que a pessoa entenda e viva um pouquinho da nossa história naquele momento. Então, tudo isso vocês estão vendo que eu estou trazendo contexto para a pessoa, né? Primeiro, eu valorizo quem está dentro, faço com que ela fale quem é ela. Obviamente, eu peço para ela ler todos os cards, eu incentivo, né, que ela leia, mas lembrando, a gente incentiva a liberdade aqui, então ela pode dizer o que ela quiser, mas a gente incentiva. E aí depois que eu passo esse contexto do porquê e para que lado a gente está indo, eu entro de fato em 3 níveis aqui. Como que a gente se organiza, como que a gente se comunica e como que a gente se ama, que são os nossos rituais. Tem vários rituais aí que são super engraçados, são bem diferentes aí, vou contando para vocês. Mas, então basicamente como que eu começo? Eu chego falando do Slack. Para quem não conhece, eu vou falar muito rápido do Slack aqui, mas o Slack é uma ferramenta, eu vou mostrar rapidamente o nosso aqui, é uma ferramenta que a gente tem como o WhatsApp corporativo, você tem grupos diferentes que você pode gerenciar. Alô, caiu? Voltou a minha voz? Voltou? Voltamos. Voltou. Deu. Me ligaram aqui no celular, desculpa. E aí dentro do Slack, né, corporativo, tem as mensagens pessoais, mas o que é mais poderoso sobre o Slack, ou Rocket Chat, ou qualquer plataforma que você use de comunicação, é importante que todo mundo esteja alinhado que esse é o ambiente de escritório, vamos falar assim. Esse é o ambiente de comunicação único da empresa, eu deixo isso muito claro, para tirar qualquer dúvida por área ou por projetos, né? Tem muita gente, a Impulso mesmo deve usar por projetos, a gente tem alguns projetos internos, mas a gente tem algumas funcionalidades que potencializam o nosso trabalho. Vou dar um exemplo aqui. Hoje a gente tem um canal aqui que chama Portal Live. Então a gente tem alguns robôs aqui, ou bots, né, que todo mundo já conhece, que pode ser utilizado a favor do nosso negócio. Então, lembrando, as pessoas têm que ter contexto quando estão à distância, números, reports ou ações do tipo, o que está acontecendo na empresa, a gente tem esse canal aqui. Esse canal aqui, ele mostra em tempo real as reservas que estão acontecendo no Be Your Coffee. Então, hoje a Flávia acabou de fazer uma reserva para amanhã para o Spaces Vila Olímpia, lá em São Paulo. E aí, assim em diante, e não só as reservas, tudo que acontece na empresa. Então, se por exemplo, a Mariana da Walmart, que é super recente, está entrando na empresa, etc. Então, são clientes nossos que estão ativando plano, coworkings novos que estão entrando na rede, tudo isso traz contexto. Então, se a pessoa está aqui, ela sabe exatamente o que está acontecendo na empresa. E um dos nossos itens aqui, que eu estou sendo já aqui super, é a transparência. Então, como a gente é super transparente, a gente não esconde nada. Eu não vou mostrar para vocês aqui, mas 9 horas da manhã aparece um report. Esse report, ele abre todos os números da empresa. Ele abre quantas reservas tiveram, quantos leads, qual que é o número de faturamento, número de espaço de coworking, número de taxa de ocupação. Então, tudo que é importante para todo mundo saber. E mesmo que você não seja da área de coworkings, que é o nosso caso, que está fechando novos espaços, que você seja da área comercial de clientes, você sabe quantos coworkings estão entrando para a rede. Então, esse contexto 360 na empresa é super importante também no trabalho remoto. Então, esse é um canal, um exemplo. E aí, como eu falei com vocês, a gente tem um robozinho aqui dentro. E esse robozinho se chama Bork, carinhosamente, Be Your Coffee, curto. E aí, quando você chama ele aqui, o bot, ele tem alguns comandos. Todos esses comandos dão o poder. Então, eu estou te mostrando uma outra característica que tem no trabalho remoto aqui, que é a confiança. Tem o poder de qualquer pessoa dentro da empresa apagar um usuário, apagar um coworking da rede, mudar a foto, dar um novo crédito, fazer o que quiser, que na teoria é muito estratégico. Na teoria tem uma questão muito que impacta no negócio. Mas como a gente passa essa confiança para todas as pontas, por que isso é bom? A partir da hora que você dá a liberdade de uma pessoa do suporte, não precisar de abrir um ticket para o time de tecnologia, mudar a foto do usuário que está dando problema, etc, etc, ele resolve mais rápido aquilo ali. E melhor, ele tem melhores ideias, porque ele está na ponta, junto com os usuários ou junto com o time de produto e tal. Então, são criados comandos que futuramente viram funcionalidades e futuramente vira parte do nosso processo, que é super interessante. Então, isso você não consegue fazer, se você parar para ver, num trabalho que não seja remoto. No trabalho remoto, você dá essas ferramentas que potencializam o seu trabalho e também, por causa da confiança, a gente dá essas coisas. Então, como eu disse, a gente pode remover espaço, colocar coisas muito fortes. Então, é um comando simples, qualquer bot, né? Você pega o bot, coloca o comando, coloca as variáveis e esse comando é executado.
rapidamente, não passa por nada, não tem nenhuma aprovação. Então esse é um canal. Outro canal que a gente tem, que eu vou mostrar muito rápido aqui, que esse aqui tem alguns itens pessoais aqui, é um canal de leads. Então a gente sabe em tempo real quais as empresas e quais são os leads que estão entrando no nosso sistema. E a única coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, que é isso aqui, ó. Às 7 horas da noite, por exemplo, a gente tem slots diferentes. Cada um tem a opção de escolher que horário ela vai trabalhar, inclusive o time de vendas. Então ela escolhe os slots, cada um está num fuso horário diferente, como eu disse para vocês, então tem gente que já está dormindo agora, né? Tem gente que está atrás, tem gente que está 4 horas atrás da gente, então ela escolhe o slot que ela quer, por exemplo, a Silvinha, e é nesse momento a gente marca ela. Ela sabe que nesse momento, ela está até online aqui, como vocês podem ver, todos esses leads que vão chegando aqui das empresas é dela, e ela vai seguir o processo dela do funil de vendas, e assim, inclusive, como a gente divide o time de vendas, isso no dia inteiro, das empresas que vão chegando, e cada hora, a cada 2 horas vai trocando, e cada um pode escolher. Então, você tem essa liberdade também. Outro canal que eu acho super relevante aqui dentro do Slack, que é diferente de algumas empresas, é o Diário de Bordo. Diário de Bordo também, lembrando, trazer contexto para as pessoas do que está acontecendo na empresa. São todos os deploys, ou todas as entregas e marcos do time de produto, para que todo mundo, o cara que está no suporte, sabe na hora que aquele site foi alterado, que aquela página foi alterada, o que vai ajudar com que o time de suporte atenda o cliente muito mais velocidade e muito mais entrega. Então esse é um outro canal muito legal também, assim como os canais. Esses canais também, eles têm várias integrações, o que ajuda a gente. Então mostrei aqui para vocês um pouco do Slack, nosso principal canal de comunicação e onde a gente se organiza, principalmente os dados da empresa. E como a gente tem um histórico de todo mundo, aquela busca que a gente tem lá no Slack, ela consegue pegar qualquer coisa. Então, quantas vezes o usuário fez reserva, os reports nossos são ali, os nossos analytics. Então, em vez de a gente fazer um dashboard de controle ou qualquer coisa desse tipo, a gente usa o Slack. O Trello, essa ferramenta que a gente está usando aqui, ela é uma ferramenta bem de Kanban, né? Você faz aquela gestão do que você está fazendo, do que você tem que fazer, desculpa, do que você está fazendo, do que você fez. Isso, cada área usa de um formato diferente, área de desenvolvimento, área de marketing, etc. Mas é uma ferramenta muito simples, são cards, é igual vocês estão vendo aqui. A gente não tem gavetas, então são os próximos itens aqui. O Google Drive e o Google Docs é a nossa ferramenta oficial para armazenar documentos. Então, desde o processo de contratação de alguém na empresa, a gente não pega nenhum documento físico. A gente usa uma plataforma que chama Sherpa. Ela, não sei se vocês já ouviram falar, nessa parte de RH, eles fazem um deploy, um upload dos seus documentos, chega para a gente armazena tudo isso no Google Drive. Então, tudo que a gente tem, assinatura de contrato com cliente, coworking, etc., tudo no Google Drive. Nosso CRM oficial, que nada mais é que gerenciar o funil de vendas, é o Pipedrive. O Pipedrive tem várias integrações com o nosso Slack, que eu esqueci de mostrar para vocês, que tem alguns itens bem delicados ali para mostrar alguns números, mas ele mostra em tempo real quais momentos o lead está andando e ele fica notificando as pessoas no Slack. Então, se um cliente nosso marcou uma visita para visitar uma sala, automaticamente, quando o cliente marca essa visita, chega uma notificação no Pipedrive, esse card notifica o Slack, que notifica a pessoa. Então, o Slack, por ela estar lá, ela sabe exatamente o que está acontecendo no processo de vendas dela. A gente usou uma outra plataforma aqui para o trabalho remoto, que chama Solids. Não sei se vocês já ouviram falar também, mas ela traça um perfil profissional e comportamental das pessoas. Ela não tem muito o que eu mostrar aqui, mas eu resumindo para vocês, você manda para a pessoa fazer um teste de até 4, 5 minutos, mais ou menos, e baseado naquele teste, ele traça um perfil de competências e de como ela é forte em cada coisa. Então, qual é a energia dela, se ela é mais executora, comunicadora, analítica ou planejadora. É dividido nesses 4 perfis. E aí depois ela fala todas as competências e se ela encaixa naquela vaga que você está buscando. Isso é muito bom para contratação e para a evolução do desenvolvimento pessoal das pessoas dentro da empresa. Então, a cada 3 meses a gente lança esse teste novamente e ele compara. E uma das funcionalidades legais dela é porque, como a gente está entrevistando e contratando pessoas à distância, a gente precisa ter mais uma ferramenta que potencialize a nossa análise, é o que chamar de People Analytics, né? Análise dessas pessoas mesmo de longe. Então, essa ferramenta ajuda muito a gente isso. É uma ferramenta de RH, mas que ajuda muita gente. E aí, você consegue traçar uma funcionalidade que eu ia falar que é muito legal. Vamos dizer que eu sou do time comercial. Tem mais 10 pessoas no time comercial que estão performando bem em resultados. Ele pega todos os perfis, as competências, que é um gráfico assim, redondo mais ou menos, e aí ele pega o gráfico ideal. Então ele fala assim, a pessoa ideal
é baseado nessas 10 pessoas que estão na empresa, tem que encaixar nesse gráfico aqui. E aí, quando eu envio o teste para a pessoa que está na seleção, se ela entra dentro desse gráfico, a probabilidade dela dar certo, vamos falar assim, baseado nas competências, é muito grande. Porque eu estou fazendo uma análise das pessoas muito mais por dados e por essas questões. E aí depois, obviamente, a gente tem todas umas questões de entrevistas com os fundadores, com as pessoas, gestores da área, mais baseado no nosso propósito, no nosso fit cultural. Então, eu vou dar um exemplo. Agora mesmo, antes de entrar nessa call, eu fiz uma entrevista, eu ligo para a pessoa sem ela saber, eu ligo no celular. Aí eu ligo para ela e falo assim, opa, tá podendo falar? E a pessoa normalmente às vezes está no Uber, foi nesse caso hoje, ela estava no Uber e eu vejo como que é a reação dela. Porque no trabalho remoto você precisa de uma pessoa que se adapta muito rápido, que ela seja tranquila, assim, que não tem problema no momento que ela está falando. Ela me atendeu por telefone normal, falei, olha, você está podendo falar e tal, eu sou o Pedro, um dos fundadores do BioCoffee, eu sei que você já conversou com o nosso time, então a gente entra sempre com os fundadores no último momento do processo. E a pessoa, claro, estou podendo. Eu falei, então ótimo. Você tem um WhatsApp? Eu vou te mandar, eu vou te ligar agora pelo WhatsApp. Normalmente a pessoa acha que você vai ligar por áudio, né, por WhatsApp. E aí você liga por vídeo. E aí você vê se a pessoa te atende por vídeo ou não. Eu tô até dando uma dica aqui já que já vai burlar o nosso sistema de nosso teste aí, né? Mas Ou spoiler. spoiler, né? Quando a pessoa atende por vídeo e a forma como ela reage para atender, porque ela pode atender por áudio. Ela pode falar, olha, desculpa, eu tô aqui, tá ruim e tal. Dependendo da desculpa que ela dá, a gente prefere muito mais uma pessoa que se adapta, não tem vergonha de estar no Uber, ou nesse caso, que eu estava ligando agora, a pessoa estava no Uber, saindo do Uber, indo para a aula, e estava no meio da faculdade conversando comigo, aí passou o caminhão, e a forma como ela reage nessa comunicação é muito importante para o trabalho remoto. Porque no trabalho remoto a gente tem as dificuldades do dia a dia, né? Então, você está no espaço que a internet às vezes não está tão boa, então você tem que ir no espaço de internet melhores, ou mesmo sua ferramenta de trabalho, o computador e tal, não está melhor, mas como que a pessoa se adapta? Como que ela não deixa de entregar? Isso não é uma desculpa para ela. A pior coisa que pode acontecer no BioCoffee é quando alguém fala assim, não, eu não posso abrir minha câmera, porque, cheio de desculpa, isso não acontece aqui dentro. Então, contei um pouco aí da parte de people aí nosso. A gente tem algumas outras ferramentas, o Airtable, não sei se vocês conhecem, para gerenciar, é como se fosse uma planilha, eu chamo uma planilha do século XXI aí, porque você cria um banco de dados dentro dessa planilha e ela tem várias funcionalidades que elas são super escaláveis. Então, você consegue criar coisas que você não necessariamente precisa do seu time de TI ou do time técnico para validar, para depois você, de fato, automatizar aí para a parte de execução. A gente tem um outro aplicativo aqui que ajuda muita gente por trabalhar remoto, que é a Zag, que é um aplicativo de reembolso. Como que funciona? A pessoa baixa esse aplicativo e ela pode tirar foto dos consumos dela, né? E automaticamente ela fala o que ela gastou, e cai num sistema do Zag que está conversando com o nosso contador, que isso tudo é feito automático. Então, dessa forma, as pessoas que estão na empresa conseguem gerenciar ou mandar o seu reembolso muito mais rápido do que precisar de mandar no modo antigo, que é são ferramentas, como vocês estão vendo, são ferramentas que potencializam os nossos processos, nosso dia a dia no trabalho. Vou falar de mais duas aqui que ajudam a gente a se organizar, que é o Clockwise. Vou abrir meu calendário aqui para vocês verem. Não sei se vocês conhecem o Clockwise, o pessoal da Impulso aí, mas o Clockwise, o que ele faz? Ele é um assistente virtual de calendário. Então, você, ao clicar aqui, ó, você abre o Clockwise, à direita do seu Google Calendário, e ele te mostra em tempo real qual que é a produtividade das pessoas da empresa baseado em números de reunião e números do que eles chamam de focus time. Então, focus time, para quem programa, por exemplo, é aquela hora que a pessoa está programando, é aquela hora que a pessoa está focada naquela execução. Já o restante das reuniões é aquela hora que você está comunicando. Obviamente, isso muda muito dependendo do cargo e do profissional. Se você é uma pessoa mais de gerência, que você está em vendas e tal, você vai comunicar mais, você tem mais reuniões, e tem que ter mais reuniões. Mas isso é toda uma análise que eles fazem baseado no seu perfil, e ele vai criando esse sisteminha aqui que ele começa a avisar. Então, você consegue ter uma visão de todo o time. Lembra que eu falei que a gente tem a transparência, e todo mundo consegue ver na equipe inteira como que está sendo essa gestão do tempo dela, isso é muito legal. Mas o mais legal aqui do assistente é essa funcionalidade. Todas as minhas reuniões aqui que vocês estão vendo, que tem esse símbolozinho verde, o que ela é? Ela é o que eles chamam de autopilot. Ela fica no piloto automático. Então, todo dia, eu tenho como eu gerenciar as áreas CS, marketing, como eu falei com vocês, operação, eu tenho essa daily. Daily é nada mais é do que 15 minutinhos, né? Para quem faz o stand-up, Scrum aí sabe bem. 15 minutinhos você conversa com o seu time, o que você fez ontem, o que você vai fazer amanhã, e se tem algum impedimento. Só que vamos dizer que às 8h30 da manhã, né, no caso, na quarta-feira, as pessoas que estão dentro desse card aqui, da sala de reunião, não vão poder comparecer por algum motivo. Normalmente, no modelo antigo, ela teria que falar com a Débora, tem que falar com a Priscila, tem que falar com o Pedro, gente, vocês podem mudar e tal,
Ou vocês podem, com a funcionalidade nova do Google Calendário, olhar você mesmo. Não, o Pedro está liberado ali, o Pedro está liberado ali, e você ir lá e marcar. O que esse assistente faz? Se eu automaticamente, até as 4 horas da tarde do meu dia, eu pego essa reunião e jogo para 5 horas da tarde, ele automaticamente vê se as pessoas que estão nessa reunião podem também nesse horário e deixa marcado. Se não puder, o que ele faz? Ele automaticamente marca um outro horário que a gente esteja vazio. Então é como se fosse um assistente, uma secretária assim, que marca as reuniões para a gente. E isso funciona também se alguém marcar a reunião no mesmo horário. Então se eu vim aqui nessa daily aqui, marcar uma reunião nesse mesmo horário, que é o que aconteceu aqui hoje, olha aqui, ó, call comercial, call working. Eu não confirmei essa call ainda, mas se eu tivesse confirmado, automaticamente meu assistente iria remanejar essas 2 reuniões para mim num outro horário, desde que a agenda das pessoas que estejam nessa reunião também estejam disponíveis. Isso é feito baseado na agenda das pessoas internas. Se você marcar reunião com alguém externo, como agora, né, que a gente está na reunião aqui, é impossível, obviamente não existe essa possibilidade de mudar a reunião. O autopilot não sabe a agenda da pessoa de fora. Então isso não acontece quando você marca uma reunião que tenha pessoas externas ou até um endereço externo, só para o interno. Então, eu indico muito o Clockwise também, porque você gerencia seu tempo melhor e para pessoas que trabalham em fuso horário diferente, isso funciona muito bem. Você não perde tempo fazendo aquilo. Você pode esse horário? Você pode esse horário? Vamos marcar reunião? Vamos reunião? Você corta isso aí, você vai marcando as reuniões e vai vendo se vai dando. Beleza, esse é o Clockwise. E por último, a gente tem o Notion. O Notion, acho que o time da Impulse aí conhece também, mas ele nada mais é do que uma Wikipedia da empresa. Como eu falei com vocês, é muito importante que a pessoa tenha contexto do que ela está fazendo e contexto da empresa como um todo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, vou entrar em umas áreas que é mais tranquila aqui da empresa, mas basicamente aqui tem um playbook. Se hoje o Pedro ou qualquer pessoa que estiver na empresa tiver que sair de férias ou viajar, qualquer outra coisa que acontece, a gente trabalha viajando, mas que ela não possa executar, eu consigo entregar esse playbook de operação e financeiro. E você, Luiz mesmo, você consegue, hein, Luiz? Se eu te der esse desafio aqui, eu falo assim, Luiz, gera uma cobrança de sala privativa aqui para mim, para o cliente. Você vai entrando aqui, você entra em operação financeiro, sala cliente, sala privativa, clica aqui, elaboração de contrato. E aí você sabe exatamente quais são os passos que a gente segue para elaborar um contrato. Dessa forma, os nossos processos, não só eu te dei um exemplo aqui de operação, né? Tem processos na empresa inteira, estão documentados. Por estar documentados, tem 2 benefícios aí. As pessoas novas que estão entrando aprendem mais rápido o que ela tem que fazer, e elas têm contexto sobre tudo. Então, ela fala, o que o marketing faz? Aí ela entra lá no marketing, e ela consegue ver exatamente quem são as pessoas do marketing, tem aqui a listagem da equipe. Então, ela sabe quais são as campanhas, os projetos que estão acontecendo agora, quais são as métricas, quais são os canais de atração que a gente usa, os principais. E ela entra num canal de aquisição, por exemplo, os canais pagos. Ela sabe exatamente quais são as campanhas, quem são os responsáveis e assim em diante. Isso facilita o trabalho dela e o que eu chamo daquele 360. Se eu começar a ver o que o marketing está fazendo, eu sou da área de Customer Success, eu trago insights para eles, que são importantes não só para eles, mas para mim também na minha área. Então, essa troca constante de conhecimento dentro da empresa e do contexto é muito bom. E para o trabalho remoto, se você não tem isso, a pessoa não consegue trabalhar, entendeu? Porque se ela não está do seu lado te cutucando, ela não está do seu lado ali, você não consegue trazer o contexto para ela se não for dessas formas, usando essas ferramentas. Isso daqui dá para fazer facilmente no Google Drive, ou você fazendo pastas e etc. Isso daqui só facilita um pouco o nosso trabalho. Então, esse foi o Notion, e como eu te disse, todas as áreas estão aqui, e se é uma área nova que está sendo criada, ou mesmo um produto novo, a gente usa até o Notion para a gente se controlar, ou mesmo ter uma produtividade maior. Então, vou dar um exemplo aqui, a evolução do produto. A gente vai lançar uma página nova, por exemplo, sei lá, uma página de contingência de escritório. Eu clico aqui, que já foi entregue. Eles têm todos os benchmarks, o que eles vão entregar e o acompanhamento dos links de referência. Esse daqui está até um pouco incompleto, mas eu vou pegar um outro aqui para vocês verem. Por exemplo, a página de sala de reunião, que a gente está fazendo umas mudanças. Ele tem aqui como que ela vai ser, ela tem o mobile, etc. Então, todas as referências a gente vai trazendo aqui para facilitar o processo de todo mundo que for ver. E, obviamente, como que está esse projeto? Como é que está a entrega? A gente ainda controla pelo Trello. Então, a pessoa clica aqui, ela sabe exatamente as entregas de todo o time que está controlando por ali. Isso tem vários, tem um playbook de como que uma pessoa... Esse playbook que eu estou conversando com vocês agora do onboard cultural, tem aqui todo esse passo a passo falado aqui dentro do Notion. Então, o Notion é mais uma ferramenta para a gente se organizar melhor, trazendo responsabilidade e contexto para as pessoas que trabalham remoto.
E como que a gente se comunica, né? Se você não comunica trabalho remoto, está perdido, né? Uma coisa que eu sempre falo antes de começar, falar essa parte de comunicação, eu falo assim, que não importa as ferramentas. Daqui a pouco vai ter outras ferramentas, vai ter outra tecnologia que vai fazer a gente comunicar melhor. Seja uma realidade aumentada, realidade virtual, o que for. Não sei. Mas o que importa é, quando você trabalha remoto, você tem que pensar, você tem que confiar na pessoa que está do outro lado e você tem que fazer com que essa comunicação seja passada de uma forma muito redonda. Para pensar, se agora o meu time de Budapeste, por exemplo, está dormindo, e eu mandar uma mensagem para ela, tipo assim, tem como isso, essa coisa aconteceu, não aconteceu? Ela não vai me responder agora. Ela vai responder amanhã. Se ela vai me responder amanhã, na hora que ela acordar, se ela pensar da mesma forma que eu pensei, não, eu vou passar uma bola quadrada, não tem tempo de pensar e tal, ela vai me passar a mesma coisa. E que horas que eu vou responder ela? Eu vou esperar acordar, eu vou responder ela no final da tarde de amanhã. E aí eu tive mais uma dúvida, aí mandei mais uma tréplica. Aí, nossa, nessa hora, já passaram uns 3 dias, que ele só vai responder no outro dia. Então isso acaba atrasando o trabalho remoto e não sendo produtivo. Um dos maiores erros das empresas que tentam trabalhar remoto é não conseguir passar essa visão completa de dê contexto e passe sempre bolas redondas. Pense que a pessoa que está do outro lado vai fazer uma comunicação assíncrona, não é síncrona. Síncrona é o que está acontecendo aqui, eu, Luiz, Fábio, todo o time aqui. Mas, quem está assistindo a gente agora no YouTube, vocês estão assincronamente assistindo uma coisa que foi do passado, ou mesmo o time aí que está assistindo de outras plataformas. Essas duas formas de comunicação, síncrona e assíncrona, tem que funcionar de uma forma muito redonda. Não ache que a comunicação assíncrona tem que ser feita da mesma forma que a síncrona. Combinado? É isso que a gente sempre fala aqui. Então eu brinco aqui, nem que seja mandar um pombo correio, mas se comunique bem. Não é a ferramenta que vai te travar. Aí eu Aquele falo... exemplo da pessoa escrever, né? Oi, tudo bem? Aí a outra, Exatamente. tudo, e você? Aí daqui 2 horas a pessoa, então, preciso de uma ajuda. Né? Então, manda logo o que você quer, não vai parecer estúpido, né? Vai parecer direto, claro, porque você está tendo uma comunicação assíncrona, né? Assíncrono, exatamente. E nessa hora a confiança é muito boa, porque tem horas que você está com muita pressa, né? Obviamente, assim, cada um tem seu ritmo de trabalho e tal, tem que ter as entregas. E aí tem hora que, sem querer, você manda aquela mensagem com caps lock alto, por exemplo, né? No Slack ou nas plataformas de comunicação. O pessoal acha que você está gritando, né? Ou o pessoal acha, putz, sei lá, tá bravo, ou alguma coisa assim. E aí você tem que voltar, dar um passo atrás e falar assim, calma, a nossa cultura preza pelo trabalho remoto e a gente confia nessa outra pessoa. Ela não está brava comigo. Se ela está falando isso e ela está falando rápido, sem muitos negócios, é porque eu estou confiando nela que ela está tomando a melhor decisão. Deixa eu tocar daqui para frente. Eu não entro muito nos blá, blá, blázinhos. E para outras coisas também. Então, quando alguma pessoa vai discutir, sei lá, uma tarefa nova, um desafio novo, e aí você fala assim, não, mas será que ela tem certeza? Será? Mas a pessoa mandou essa mensagem de antes e tal. É legal você confiar também. É diferente de brainstorm, é diferente de ter ideias novas. Eu vou contar como que a gente faz isso também. Aí eu falo com eles, os canais do Slack, eu não vou abrir aqui todos os canais, mas tem a lista dos canais principais da empresa, o canal onde tem aviso, tem um canal que a gente chama de Nômades, eu não posso abrir aqui também porque tem uns dados mais sensíveis, mas o Nômades é um canal que só tem os Nômades. Tem as 50 pessoas, 50 e poucas pessoas da empresa lá dentro, e a gente compartilha o nosso dia a dia, coisas divertidas, então a gente explora muito GIF, emojis, isso aí à vontade, né? Todo mundo sabe aí bem, como, né, o pessoal da Impulso também. A gente usa muito essas coisas para tornar o nosso dia a dia divertido remotamente. Como se fosse a gente estando fisicamente no escritório, alguma piada, alguma coisa, isso acontece online nesse canal do Nômade. E esse canal do Nômade é onde a gente posta a nossa métrica norte. Essa métrica norte é onde a gente mede se a empresa está indo no caminho certo e ela fica postando todo dia 9 horas da manhã também. Então, por isso que está sensível, eu não posso mostrar para vocês, mas isso mostra o tanto que o time comemora, o time comenta em cima, o que está indo. Então, está todo mundo sempre lembrando do nosso foco principal. Ferramenta oficial de call é o Zoom, é a plataforma que a gente está usando aqui. Ela, na minha opinião, tem outras no mercado, etc., mas ela é uma plataforma que você consegue colocar um maior número de pessoas ao mesmo tempo. Ela tem uma responsabilidade muito alta, ela é muito boa e tem várias funcionalidades diferentes das outras. Por isso que a gente usa o Zoom e a gente não é que a gente não deixa, porque tem a questão da liberdade aqui dentro, mas é a questão de a gente sempre indica e sugere que só usem o Zoom. Então a gente tem integração no Slack do Zoom e todas as reuniões, mesmo externas, a gente tenta fazer pelo Zoom para que não tenha muito, hoje é Hangout, hoje tem várias plataformas, né, ou qualquer outra. Não, mesmo no Slack tem a plataforma de call, mas a gente usa a do Zoom. Instagram e WhatsApp, a gente tem um grupo muito mais, um grupo da empresa, mas muito mais de uma coisa pessoal, divertida, do que de trabalho. Trabalho a gente só conversa no Slack. E o Instagram e o WhatsApp a gente se comunica, mais coisas pessoais. A gente tem o Lito, não sei se você conhece o Lito, Luiz? Não sei se você já ouviu falar no Lito.
O Lito é bem legal. Eu particularmente não conheço. O Lito, Então, ele é um escritório virtual. Eu vou entrar aqui agora, hoje já são 8h50 da noite aqui no Brasil, provavelmente não vai ter ninguém online aqui. Só se tiver o pessoal do Peru. Então, como que ele funciona? Eu vou entrar aqui, espero carregar, eu vou ficar no Multim. Ele é um escritório virtual. Então, assim como tem os escritórios normais, que você tem uma sala, tem um lobby, tem um banheiro, tem sala de reunião e etc., a gente também faz a mesma coisa nessa plataforma. Então, você cria as salas, os chamados channels, e aí você coloca os nomes. Então, tem o lobby, tem o open office, banheiro, saidinha, aí o pessoal vai criando aqui, né? Juntos e Shallow Now. Então, são todas salas de reunião que facilita para a gente fazer reuniões rápidas. Então, o que significa isso? Então, não tem ninguém online aqui, então não vai dar para testar ao vivo, mas vamos dizer que eu estou na sala de reunião Anywhere Office, sala Anywhere Office. Ao entrar nessa sala, não sei se vocês ouviram um barulhinho, eu posso tirar o meu microfone e começar a falar. Aí fica verde. Todo mundo que estiver nessa sala, então pode ter várias outras pessoas aqui, se fosse no horário mais comercial, vocês iam ver um tanto de gente aqui, eles estariam me ouvindo. Eu não precisei de chamar ou marcar uma call com essa pessoa. Sabe quando você está no escritório, na mesma mesa, e você fala assim, ô Pedro, rapidão, sabe aquele negócio de você falar e às vezes é rápido? Isso ajuda. Então, entre você marcar uma call, que você tem que usar o Clockwise lá para achar o melhor horário, para fazer uma call de 1 hora, que é importante para certos momentos. Tem momentos que é tipo assim, nossa, se eu mandar uma mensagem no Slack, vai ser longa essa mensagem, vou ter que escrever, vai ser muito... Não que escrever é um problema, mas às vezes escrever você não passa toda a informação, você fala assim, não vou mandar uma mensagem no Slack, vou ver se de forma síncrona, dessa forma não pode ser assíncrona, né? Síncrona, o Pedro está lá para resolver o problema. E aí eu entro aqui com o time de coworking e o pessoal fala, olha, teve um negócio aqui, eu posso decidir isso aqui? Não, pode, vamos lá, pronto, acabou, tá bom. Aí decide, acabou, fico no Multim e acabou. E eu fico online aqui. Então eu fico no meu escritório, obviamente eu tô com fone todo momento, tô com o áudio aberto aqui no computador, e se alguém me chama, fala, Pedro, tá podendo falar? Eu tiro do Multim e falo, opa, fala aí, o que você manda? E aí nessa hora eu posso compartilhar minha tela também, ela não tem câmera, não é com propósito de câmera, é só áudio. E se tem muita gente na sala, que acontece, hoje a gente está com 50 pessoas, tem horas que tem, por exemplo, tem um canal aqui, que chama, aqui ó, tem uma pessoa aqui dentro, ó, slide, tem gente trabalhando, tem o slot de Inside Sales. A Samantha provavelmente está no slot dela. Se eu entrar aqui, eu vou ficar no boot para não atrapalhar ela, eu entro aqui, tá eu e a Samantha. Muita gente está aqui dentro, vamos dizer que tem umas 20, 30 pessoas na mesma sala. Em vez de eu gritar, igual, você não faria isso no escritório normal, tipo, Samantha, você tá podendo falar? Todo mundo vai ouvir. Aí o que você faz? Você vem aqui e manda uma mensagem. Você fala, Samantha, tá podendo falar? O que acontece com essa mensagem? Ela aparece aqui à direita, eu não vou mandar agora porque vai que ela fala com a gente aqui, né? Aparece à direita aqui chamando a Samantha e vai no Slack. Por causa disso, todo mundo no Slack, a Samantha sabe e o pessoal sabe que a gente está aqui no Lito. Isso ajuda também no nosso canal de comunicação. Então essa ferramenta é muito usada aqui no BioCoffee para esse propósito. Entre mandar uma mensagem no Slack e marcar uma call grande no Zoom, a gente fala rapidinho no Lito. O nosso walkie-talkie aqui é o nosso escritório virtual. Eu esqueci de citar uma coisa também, que todas as reuniões ou os status, o Clockwise ele posta no Slack. Então sabe aquele status, não sei se vocês já usaram Slack, mas voltando aqui no Slack, deixa eu entrar na aba aqui, ó. Esse status aqui, ó, aparece exatamente qual que é o meu status, que está escrito After Hours aqui, que é o meu status no Slack. Ele é um status que aparece porque ele sabe, baseado na minha agenda, que a nossa reunião, por exemplo, está chegando ao fim, que já é um momento que eu estou pós o momento que eu estaria trabalhando. E aí ele posta no Slack para qualquer um saber. Isso acontece no dia a dia. Então se eu venho aqui nas pessoas aqui, ó, eu consigo exatamente saber que ele está numa reunião, essa pessoa já está after hours, essa outra não. Então cada um tem o seu status baseado no seu calendário do Clockwise. Isso ajuda muito, você não tem que ficar atualizando seu status. O seu assistente virtual, Clockwise, sabe que você está em reunião e posta no Slack lá no seu status. E aí você muda de reunião, ninguém tenta me chamar no Lito, ninguém tenta me interromper, falando, Pedro, urgente. Pô, o Pedro está em reunião, entendeu? Se fosse no escritório físico, você ia olhar que o Pedro está numa sala de reunião. Nesse caso, o status mais o Clockwise te ajuda a fazer isso. Então pronto, essas foram as ferramentas e o modo como a gente se comunica. E aqui, por último, a gente tem os nossos rituais. Eu sei que eu estou no finalzinho aí, mas vai dar tempo. Os rituais são formas que a gente traz. Cara, fica à vontade. Tá tranquilo? Boa. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Boa. Então, são alguns rituais que a gente utiliza dentro da empresa, porque, voltando, trabalho remoto, ele só existe, todo mundo acredita no propósito. Eles acreditam o porquê que todo mundo está trabalhando remotamente, e se a empresa está seguindo no caminho certo, naquele contexto que eu contei para vocês. Mas se você não fizer
uma periodicidade de coisas dentro da comunidade, qualquer comunidade que se você pensar para ser criada, ela tem que ter ritmo. Ela sempre, toda semana, sabe aquele negócio de toda semana tem isso, toda semana, todo dia tem aquilo? Esses são os rituais. Até posso dar exemplos em várias outras áreas, não só na empresa, tecnologia, até a igreja, por exemplo, tem um ritual, né? Todo dia a liturgia, dependente do lugar no mundo, é a mesma. No domingo todo mundo gosta na igreja, ou todo dia, né? Etc. Depende das pessoas, mas esses rituais que são criados, a hóstia ou qualquer coisa desse tipo, engaja as pessoas. Então, esses rituais foram criados para engajar na cultura e no trabalho remoto. Porque muitas das vezes, no trabalho remoto, que é um dos ônus, as pessoas podem se sentir solitárias. Ou ela está sendo, eu não estou sabendo de tudo que está acontecendo, ou ninguém está lembrando de mim. E tanto os rituais e o contexto aqui que a gente trouxe nas ferramentas aqui, ajuda isso a não acontecer. Uma das coisas que a gente fala, que a gente não acredita 100% só no trabalho de home office, a gente acredita no trabalho anywhere office, como eu falei no início, é que a pessoa vai ter interação humana também fisicamente, não só nos rituais aqui, não só com o seu time. Então, estando no coworking, você vai ter outras empresas que vai suprir, por exemplo, você vai tomar uma cerveja, vai fazer outra coisa com essas pessoas que vai suprir essa parte também da solidão, por exemplo, do trabalho remoto. Mas, vou contar os rituais que vocês vão ver que isso não acontece aqui dentro, mesmo as pessoas não trabalhando 100% de coworking, trabalhando de qualquer espaço. A gente sempre fala que tem que fazer calls quando necessário, obviamente isso é um ritual, é uma coisa certa. Nosso dia a dia no Instagram, então a gente tem algumas hashtags internas também aqui dos nossos princípios, que a pessoa posta, por exemplo, qual que é a sua vista de hoje. Chama What's My View Today, por exemplo, é uma delas. E aí a pessoa pode postar no Instagram, no WhatsApp, no Slack, que são aquelas canais que eu falei com vocês, mais de coisas pessoais. Então eu tiro uma foto, eu estou num coworking com uma vista para o mar, eu tiro uma foto e falo que eu estou do Rio com uma vista para o mar hoje. E aí cada um posta. Isso é uma forma de todo mundo compartilhar um pouquinho daquele seu dia. Como a gente tem culturas diferentes também, então tem pessoas que estão comendo uma comida que às vezes alguém aqui no Brasil nem sabe que existe. Então ela compartilha com a gente nesse dia. Isso torna mais pessoal, né, o seu dia a dia. Você participa do dia do outro como o outro está participando do seu dia. Então isso a gente incentiva muito. Uma vez por semana, a gente incentiva que as pessoas que estão em cidades que tem um coworking, obviamente, da plataforma do BioCoffee, que elas vão para o coworking trabalhar juntos. Então a gente fala assim, olha, se tem alguém uma vez por semana, alguém em Belo Horizonte também, combina de trabalhar junto pelo menos um dia na semana, nesse espaço, para você também potencializar isso. A gente tem o Donut, eu não sei se vocês já ouviram falar no Donut, mas o Donut é um robozinho que fica dentro do Slack, e aí ele marca, eu vou dar um exemplo aqui, vamos pegar a mensagem aqui, mas o Donut é um robozinho que ele, randomicamente, né, aleatoriamente, uma vez a cada 15 dias, ele me conecta com alguém da empresa de forma randômica. Então, aí vamos dizer que vamos pegar, sei lá, com a Fernanda aqui, ó. Vou entrar aqui para vocês verem como é que foi a nossa conversinha. O Donut, ele chega numa segunda-feira, 10 horas da manhã, então na próxima segunda vai ser esse dia, e aí ele fala assim, olá, querido Nômades do Beer Coffee, chegou a hora de você conhecer um ao outro, etc, estou aqui para ajudar, que tal vocês marcarem um café, um hambúrguer, um donut, né, ou uma call, obviamente que a gente sempre marca call, que a gente sempre sendo remoto, e aí a gente marca a call, a gente conversa e tal, e nesses 15 minutos, é só 15 minutos, não pode ser mais do que 15 minutos, você só pode conversar de coisa pessoal. Essa é uma regra que a gente tem aqui no Donut, call de 15 minutos, a cada 15 dias. Então, conversando pessoal, você tem que começar a saber quem são as pessoas da empresa. Então, você vem aqui nos cards, pesquisa mais sobre a pessoa, os seus interesses, aí quando você vai bater aquele papo de 15 minutos, você sabe e cria laços com essas pessoas. Toda sexta-feira, a gente tem um controle, isso é normal em qualquer empresa que tenha métricas e resultados, mas a gente tem um sisteminha, não vou abrir aqui também, porque tem dados sensíveis, mas todo mundo tem que subir o seu resultado. Ninguém fica te cobrando. Eu não cobro as pessoas que estão no meu time o que ela está fazendo. Ela mesma vai lá e sabe a sua KPI, ela mesma vai lá e imputa lá. Porque a cada 15 dias, toda terça-feira, 11 horas da manhã, que é a cada 15 dias, a gente tem a nossa call, que a gente chama de Call de Coffee Time KPI. É uma call que dura mais ou menos 1h30, é com a empresa inteira, todo mundo entra no Zoom aqui, como a gente aqui, isso, todo mundo de câmera aberta, todo mundo no modo galeria para ver todos os rostos. E o que a gente faz? Tem alguns engraçados aí que eu vou contar para vocês. Nos primeiros 2 minutos, sempre alguém da empresa escolhe uma música. Cada 15 dias é uma música diferente, uma pessoa diferente que escolhe. E essa música é tocada e todo mundo tem que dançar. Literalmente, todo mundo dança durante 2 minutos, independente de onde a pessoa esteja. Ela pode estar num coworking, cheio de gente, ela está dançando. Ela pode estar em casa,
ela pode estar dentro do Uber, de onde ela estiver nessa call, ela tem que dançar. Por quê? Nesse momento, como cada um está no momento, tem gente que está acordando, né, café da manhã, tem gente que tá, a gente aqui no Brasil já vai chegar perto do almoço, o pessoal está lá no happy hour, cada um está no seu ritmo. A gente faz com que durante essa música todo mundo fique no mesmo ritmo. Então isso é uma mensagem que a gente passa para todo mundo ir divertida, para todo mundo se soltar e todo mundo ficar no mesmo ritmo para iniciar a call. Aí depois que iniciar a call, a gente sempre tem as apresentações das novas pessoas que estão entrando na empresa, passa item por item de KPIs de resultados por área e cada vez tem um representante. Então isso todo mundo sabe os números, como eu falei com vocês, a transparência é total. Então, quem está entrando hoje já sabe todos os números de todo mundo das áreas. E no final da call, a gente termina sempre com uma frase. A gente tem algumas pessoas que têm as vozes de locutores, é outro ritual que a gente tem internamente, que só termina essa call no final com essa frase, frases motivadoras, frases, o que a pessoa quiser falar. E que solta para todo mundo e termina com a música. Então, esses rituais de iniciar com a música, essas formas, e a cada 15 dias, traz aquilo que eu falei com vocês. Todo mundo espera que aconteça isso. Nesse momento é um momento que todo mundo se diverte, ri, todo mundo junto. E tem, lógico que cada empresa tem as suas peculiaridades, suas gírias internas aí que acontecem também. Tem o próximo item aqui que a gente chama de Happy Nomad Hour. Esse Happy Nomad Hour é bem diferente também. O que ele é? Todo dia aqui, ó, vou pegar essa semana aqui, ó, de meio-dia a meio-dia e 40, eu vou abrir aqui para vocês verem exatamente como é que a gente descreve o Happy Nomad Hour. É totalmente opcional e divertido. O objetivo é encurtar a distância das pessoas que estão ao redor do mundo. A gente brinca, né, que abre um link, que é o link do Zoom, é um portal secreto, durante 40 minutos. Por que 40 minutos? Alguém sabe aí, mas o Zoom tem esse limite de 40 minutos quando é a opção gratuita, e aí a gente deixa essa daqui com 40 minutos de limite, por mais que a gente tenha o Zoom pago. E nesse portal, que é? Você entra, não tem nenhuma pauta, não tem nada. É um momento que pode ter gente tomando cerveja, gente tomando café, gente almoçando, o que for, mas é um momento que você vê alguém da sua empresa do outro lado e começa a conversar. E aí tem algumas brincadeiras, tipo assim, eu preciso ficar o tempo todo? Não. Se eu ficar um minuto, pode? Pode. Eu posso conversar de coisa de trabalho, pessoal? Um ou outro, tanto faz, se joga. E aí no final das contas a gente fala, você não tem 10 minutos do seu dia para você ver uma outra pessoa, um nômade, né, compartilhar um pouco, dar um pouco de amor para a galera. Aí a galera sempre entra e isso é muito legal. De meio-dia a meio-dia e 40, é opcional, como vocês podem ver aqui, esse riscadinho, é porque não quer dizer que eu vou, é opcional. Pode ser que eu vá ou eu não vá. E aí eu falo com a galera, tá aqui o link é o mesmo. Isso é muito divertido, porque tem gente que entra, você pode chamar convidados, e aí tem gente que entra com gato, com a mãe, tem gente que entra cada dia diferente, tem gente que entra fantasiado. Então você nunca sabe o que vai acontecer, e todo mundo gosta do Happy Nomad Hour. E tem o Happy Nomad Hour, deixa eu fechar essa trava aqui que tava do escritório aqui para ninguém me chamar, Happy Nomad Hour, que a gente chama de Sexta do Conhecimento. Toda sexta, o Happy Nomad Hour ele é um pouco diferente. Ele, ao invés de não ter pauta, que a gente é totalmente livre, ele tem uma pauta. Na sexta-feira, é uma área da empresa, então, na semana passada foi o CS de cliente, o Customer Success de cliente, ele fica, como a gente fala que ele fica no palco. E qualquer pessoa da empresa pode fazer o máximo de perguntas possíveis sobre o que o CS de cliente faz, ou sobre as pessoas que trabalham no CS Cliente. É totalmente aberto, não é só sobre profissional, então a pessoa pode perguntar, e aí, o que você está fazendo hoje? Isso é uma forma legal de contar e espalhar o nosso conhecimento dentro da empresa. Então, uma pessoa de marketing começa a saber mais do que o CS Cliente está fazendo e a gente grava essa call. Essa call, quando a gente grava, igual a gente está gravando aqui agora no Zoom, a gente deixa disponível no Notion depois, e aí você começa a ver, então uma pessoa nova que entra, fala assim, o que o time de vendas faz? A gente fala, é só assistir um Happy Nomad Hour, é 40 minutinhos, você vai pegar assim. E cada sexta é uma área diferente, e cada vez a gente está evoluindo, obviamente, então é legal que a gente vê a evolução e todo mundo tem a visão do todo. E por último, a gente tem um sistema aqui, que é um ritual dentro da empresa, de trocar, a gente não acredita na hierarquia antiga, vamos falar assim, na forma antiga de trabalho, que tenha tomado decisões de cima para baixo, né, o top-down e tal, e para potencializar isso, outro ritual que a gente tem é os guardiões. A cada mês, a gente troca guardiões, e um guardião, hoje como marketplace, só trazendo um pouco de contexto para vocês entenderem, como marketplace a gente tem o lado da demanda e o lado da oferta. A gente divide o time do BioCoff todo em duas cores, o time azul e o time vermelho. Cada mês, o time vermelho elege um guardião que vai ser o líder durante aquele mês para fazer com que a taxa de demanda ou a taxa de oferta, de ocupação, né, que a gente chama, seja aumentada. E ele vai fazer, então ele vira naquele momento um líder na empresa daquele projeto durante aquele mês
e tem todas reuniões ou comunicações para fazer todo mundo siga naquele caminho. E essas trocas de líderes, e essa forma como a gente divide, e a forma como a gente traz os guardiões, é muito engraçado a forma como a gente vai fazendo a eleição e conta tudo, traz também mais um ritual para o trabalho remoto. Então, a pessoa que às vezes está se sentindo um pouco sozinha ou que não está sendo destacada, ela quer ser um guardião, ela quer subir, ela quer falar assim, ó, nesse momento, mesmo que eu não seja na minha área, eu sou uma pessoa ainda plena, não sou sênior ou gerência, eu posso ser o guardião de uma pessoa que é diretor na empresa, ou, né, assim, cargos, a gente nem tem cargos dentro da empresa, é uma coisa muito de hierarquia, a gente é totalmente horizontal, mas isso é muito legal, entendeu? Eu só dei um exemplo para as pessoas pensarem nas empresas tradicionais. E aí, por último, já terminando aqui, a gente mostra todas as cidades que a gente está disponível, e a gente coloca o nome das pessoas, obviamente tem mais de uma pessoa em certas cidades, como eu falei com vocês, mas aqui a gente coloca a primeira pessoa que foi como se fosse o fundador da cidade, e é legal que a gente fala com eles, olha o tanto que a gente está distribuído, e tem muitas pessoas ao redor do Brasil e do mundo que podem receber a gente, ou podem trabalhar junto com a gente quando a gente for para essa cidade, para criar relacionamentos, né? Isso é muito legal também. E aí a gente termina com esse ver no Notion aqui que eu coloco, que é os benefícios para os nômades. Tem alguns benefícios normais que existem nas empresas, né, como tem alimentação, transporte, ou laptop, ou qualquer um desses benefícios normais, vamos falar assim, mas a gente tem alguns diferentes, por causa do trabalho remoto. Então, primeira coisa, obviamente, a pessoa sabe que ela pode trabalhar de qualquer lugar, do Brasil ou do mundo, e aqui você entra, tem a explicação do tipo assim, não importa, tem alguns tipo benchmarks assim, não importa o horário, você não precisa avisar, ou tem que ir no médico, qualquer coisa assim, entendeu? Essas coisas, as pessoas novas, quando entram, elas falam, nossa, eu tenho que avisar meu chefe que eu tenho que ir no médico, onde que eu bato ponto, ou qualquer coisa assim, isso não existe. A gente explica aqui. Tem o Biocoff Wings, que esse daqui vale a pena abrir para vocês entenderem, a gente paga para as pessoas viajarem. O que significa isso? Até 30% da viagem da pessoa é incentivada e paga pela empresa. As regras são, se é um destino que tem qualquer coworking space, se tem coworking space nessa cidade, é 10%. Se tem 3 coworking spaces do Biocoff, é 20%. Se tem 10 coworkings do Biocoff, é 30%. E aí a gente tem um canal aqui dentro do Slack, que é o Biocoff Wings, onde a pessoa, literalmente, ela manda o comprovante da compra dela, da passagem, do voo, do trem, etc. E aí, obviamente, a gente incentiva a postar muitas fotos dessa viagem e a gente faz o reembolso. E aí é simples assim, não tem muito comprovação, a única regra é que ela tem que ir numa cidade que tem coworking e trabalhar do coworking, acabou. Então a gente incentiva as pessoas a viajarem e trabalharem ao mesmo tempo. Não tem muito dessa, vou viajar de férias ou vou trabalhar, não, faça os dois ao mesmo tempo. Tem um feriado na sexta, vai na quarta e começa já, paga mais barato pela passagem e tal, a empresa te incentiva e começa a aproveitar o feriado. Beleza, isso é Biocoff Wings. O outro que é bem diferente, nós chama o Retreat Anual. Eu vou abrir aqui, porque esse já aconteceu, porque o próximo é segredo, eu não posso contar. Porque senão, se os nômades verem aí, eles vão acabar comigo. Então, o que a gente faz? A gente leva todo mundo fisicamente a cada 6 meses, antes era anual, agora é a cada 6 meses, para uma localização física. Nessa vez foi no Brasil, em Niterói, em Itacoatiara. A gente levou o pessoal, então, 30 e poucas pessoas que tinha na época da empresa, e não importa onde ela esteja, em Portugal, Budapeste, Peru, foi todo mundo para lá, porque durante esses 4 dias, 5, 4 dias, todo mundo se conhece, né? É engraçado falar isso, que todo mundo já se conhece, mas todo mundo se vê fisicamente. Há aquela potencialização de relacionamentos, a gente acredita muito nisso, de tempos em tempos, pelo menos 6 meses, todo mundo se encontrar, ou as áreas se encontrarem, e quando elas voltam depois para casa, assim, para casa, para os seus escritórios, para as suas regiões, tem gente que fica viajando o tempo todo, elas já estão muito mais conectadas. Então, todos aqueles rituais, ou todas aquelas coisas que acontecem na empresa, acontecem com uma potencialidade muito maior. E aí a gente tem, eu gosto de mostrar a programação aqui, porque a programação ela tem a ver com os nossos princípios. Então, todas as programações, como vocês podem ver, teve yoga na praia de manhã, teve slackline, teve subida na pedra, teve luau, todas elas foram feitas pelos nossos nômades. O que significa isso? Quem deu a aula de yoga foi a Paulinha, que é do time financeiro. Quem deu a aula de hidrodência é o Diego, do time de suporte. Então, o que é isso? São os interesses deles. No momento que eles não estão trabalhando, eles estão dando aula de yoga. Eles gostam de yoga, gostam de dança. Por que não trazer esses seus interesses para dentro da empresa? Isso é o futuro do trabalho, entendeu? Então, a gente traz isso nesses momentos aqui e nas nossos dia a dias aí, mas aqui foi algum desses exemplos. A gente tem DJ na empresa que deu uma aula de static dance, 10 horas da manhã.
E aí essa aula foi dada por esses dois DJs aqui, e é uma aula, não sei se você já ouviu falar de Hysteric Dance, mas é um negócio que você fica dançando, assim, não pode conversar e tal, depois, é bem legal. Sugiro todo mundo fazer depois. E, então, isso fez com que a gente potencializasse o nosso Anywhere Office, tanto que no final a gente termina com o pacto do Anywhere Office, a gente lembra de todos esses itens, o porquê, é como se fosse um re-onboarding da galera, e faz com que a gente fique cada vez mais forte para crescer a empresa, independente de onde estiver. Pelo contrário, por a gente estar de qualquer lugar, a empresa cresce muito mais rápido do que as outras empresas que ainda têm que aprender a como trabalhar remotamente. Tem um outro item aqui, tirando o resto todo é muito igual, mas eu vou citar mais esse aqui para terminar, que é o Snack Time. O Snack Time é o seguinte, imagina se a gente fosse o Google. Né, a gente tem uma ambição de crescer, ser do tamanho de uma empresa de tecnologia como essa. Nos escritórios físicos, não teria aquela geladeirinha ou aquela comida liberada onde as pessoas podem pegar? Teria. A gente gostaria de dar isso. Por que não dar isso para as pessoas que trabalham remoto? Então a gente fez isso. Chama Snack Time. Então como que funciona? Cada um, a gente tem um cartão, ainda bem que está deletado por segurança aqui, porque só está só no Slack, senão vocês iam ver já o número do cartão aqui da empresa, mas a gente dá o cartão da empresa para a pessoa adicionar nos seus aplicativos favoritos de delivery, iFood, Rappi, o que for, Uber, o que for, e ela pode pedir de forma, a gente brinca, ilimitada, de manhã ou de tarde, qualquer coisa que ela queira para comer. Não pode ser almoço nem jantar, mas pode ser lanches. E o meio de pagamento é sempre o cartão da empresa. Qual que é o local do pedido? Sempre tem que ser dentro de um coworking. Se ela está trabalhando de casa, ela não pode pedir home office, tem que ser dentro de um coworking. E tem algumas regras, que é basicamente assim, faça o pedido, tira um print screen desse pedido e posta no nosso canal do Snack Time. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o canal do Snack Time, que é legal que vocês conseguem acompanhar, quer ver em tempo real o que a galera pediu hoje aí. Quer ver? Vamos ver aqui que tá abrindo. Pô, se implementar isso aqui no Impulso, eu começar a trabalhar em coworking só para para pegar pedir. né? Aqui, ó, vai abrir aqui, ó, quer ver? Ó. Espera que tá carregando. Eu tô abrindo o Slack aqui no meu sistema web, mas eu tenho o web app, né, que eu uso. Então, olha aqui, ó, o Ricardo, às 5h20 de hoje, ele pediu um açaizinho. Não, açaí nada, né? Foi não sei, um frappuccino. O Léo, o Fábio, a Renata, a Silvia e a Priscila pediram outro frappuccino do Starbucks. Aí ontem, ó, Starbucks, a galera tá gostando de Starbucks, hein? Ó, Starbucks, aqui McDonald's. Então a galera vai pedindo, entendeu? Açaí, tapioca, temaki. Então a galera vai pedindo essas coisas e a única regra é essa: tira o print, posta as pessoas aqui e pronto. Não tem limite. Mas por que a gente fala que não tem limite? Que é o seguinte: imagina se você tivesse um escritório, chegasse alguém da cozinha, alguém do time de cultura, com uma cesta de pão de queijo. Você não ia pegar essa cesta de pão de queijo e sair andando. Você ia pegar um pão de queijo. Porque se você pegasse a cesta, não ia sobrar nada para ninguém. Então a gente tem isso. A gente não fala qual que é o valor com ninguém, mas tem dia que alguém abusa, ou tem dia que passa do valor, alguém vai lá e pede uma coisa muito grande, alguém não consegue pedir, porque tem certos limites que a gente vai controlando aqui por trás, mas nunca passou desses limites, raras vezes, mas a pessoa se toca, a pessoa fala, acho que hoje eu extrapolei mesmo, pedi um snack de 70, 100 reais aqui, eu acho que eu vou, né, a próxima vez eu pedir só um negócio mais tranquilo. Então, isso faz com que as pessoas também saibam trabalhar com confiança, entendeu? Isso é mais um voto de confiança que a gente está dando aqui na equipe, e sempre funciona. Aí tem pagamentos, laptop, etc, que são benefícios normais. E a gente aplicou uma coisa aqui, que é ideias futuras. Qualquer outra coisa que você, nômade, queira trazer para a empresa como um benefício, escreve aqui. Tenta detalhar, etc. Então, algumas ideias é que o Netflix e o Spotify seja pago pela empresa, aulas de inglês, de impeça, acompanhamento de sono e a troca de casa dos nômades. Sabe aquele filme que uma pessoa viaja para uma cidade e a mesma pessoa viaja para a cidade dela? Então, eles querem fazer isso, eles deram essa ideia. Então, se eu vou viajar para Portugal, por que eu tenho que pegar um hotel se eu posso ficar na casa da Juliana, que mora em Portugal, e a Juliana, quando vir para BH, ela fica na minha casa? Então, essa troca de nomes é uma ideia futura, não foi implementada, mas só para vocês verem como que a gente implementa novas ideias de benefícios ou na cultura. Dessa forma, as pessoas escrevem aqui, ou lá no board de cultura, e o time de cultura, os guardiões da cultura, vão, de fato, transformando isso em realidade e postando as regras, como que as pessoas vão utilizar. Mas foi isso, aí eu sempre falo, assim como nossos nômades foram batizados, agora vocês foram batizados, todo mundo já sabe aí nossos caminhos aí para ser um nômade no Be Your Coffee, trabalhar remotamente de uma forma produtiva e com uma gestão bem transparente e de confiança de ponta a ponta. Então é isso um pouquinho, espero que vocês tenham gostado aí, compartilhei aí com vocês. Vou voltar aqui. Tem alguma dúvida? Assim, é legal se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí, tiver alguma curiosidade, pode ficar à vontade. Uau!
no só caramba. Eu gostei bastante, eu anotei vários insights aqui, assim, eu já trabalho há alguns anos autônomo, né? Então, não é que é remoto, mas trabalhando sozinho, né? Qualquer lugar, se tivesse, está trabalhando remoto, posso estar trabalhando sozinho. Mas agora aí, no último ano que eu vim trabalhando em Impulso, muitas dessas coisas que você comentou fizeram muito sentido. Então, eu peguei alguns insights bem legais, assim, e tal. Ó, por exemplo, é uma coisa que eu percebi, assim, que todo o processo ele é bem transparente, né? Claro, Sim, teve muitas sim. coisas que você não mostrou para nós. Obviamente, estamos Não, é, gravando e tal, e são dados da própria empresa e tal, mas deu para ver que o time tem acesso facilmente. Acho que isso é um pilar muito grande. Eu acho que é muito importante para times remotos, porque se sente incluído, né? No processo como um exatamente. todo. Porque Uhum. presencialmente, se você está com alguma dúvida, você pode chegar para a pessoa, né, Cutuca a presencialmente. pessoa, não chama. É, exatamente, é. A Então, gente, achei o nosso, legal. o nosso cutuque é no lito lá, né? A gente chama no lito, acabou. A pessoa já, já te É, chama, já tira a dúvida. isso foi muito. Esse Lito aí me chamou muita atenção porque ele é uma evolução do DM, né? Em vez de você chamar por DM a pessoa, por direct message, você chega e já fala ali, resolve o problema. Outro insight que eu achei bem legal, assim, tipo, a parte dos processos serem bem descritos, isso é muito, muito importante, porque, como você falou, né? Se alguma pessoa sai do time, tá dando isso. Acho que alguém. Ah, tá, beleza. A gente, tipo, se você sair, por exemplo, ou eu sair, enfim, a outra pessoa pode assumir e continuar, talvez não com toda a carga que você já está acostumado por ser Claro, responsável, claro. mas isso, eu acho que é um insight que isso vale não só para o remoto, mas isso acho que vale para qualquer estilo de trabalho, assim, para quem Qualquer empresa, está exatamente. ouvindo. Porque assim você torna a empresa escalável, né? Então você traz contexto e é fácil, facilita para qualquer um ou qualquer, né, área aí gerir. Isso é muito bom. Pô, isso foi muito legal, até pô, parabenizando aí pela organização da Impulso, a gente também tem o nosso Claro. Notion ali, A noite mas também? sempre Muito bom, né? está mega atualizado, mas pô, bem legal esse colaborativo. A gente tem duas perguntas que elas se complementam aqui, né? O Bruno Andrade perguntou uma curiosidade: tem hora para entrar e sair ou é livre? E o Rivelino Júnior perguntou: o horário para as equipes de dev são totalmente flexíveis? Tem horário comum? Como é que funciona? Exatamente. Dentro do BioCoffee e na nossa cultura do trabalho remoto é 100% flexível. Cada um, a gente na hora da contratação e toda forma de educação aqui dentro é para que a pessoa seja autogerenciável. Então, se ela sabe, a gente só coloca o resultado. Olha, a gente espera em conjunto, né? A gente espera que a meta seja essa, o resultado encontrado seja esse, e a gente tem alinhado uma data de entrega. Fica à vontade. Então, seja dev ou seja qualquer outra área, mesmo o dev eu acho que é até mais simples, na verdade. O dev tem gente que produz mais à noite, produz de manhã, né? Cada um produz melhor. O que é difícil mesmo é o time de horário comercial. Porque o horário comercial, por exemplo, como que você vai atender o seu cliente de madrugada se ele não está acordado de madrugada? Então, nessa hora, tem que ter outras pessoas no time que suprem umas às outras nesses horários. Então, time de vendas tem slots diferentes. E a liberdade que elas têm é de escolher o seu slot. Então, se eu moro em Portugal e de manhã em Portugal eu não quero trabalhar porque eu quero ficar com meu filho, eu não vou escolher o slot da manhã, eu vou escolher o slot da tarde. Mas e se isso mudar em 15 dias, ela pode escolher outro slot. Isso é mudado semanalmente, entendeu? Então a liberdade é construída não só pelos gestores, mas cada um está entrando na sua área. Então áreas novas e produtos novos, a pessoa escolhe e vai tocando do jeito que ela vê nessa liberdade. Acho que eu respondi aí do horário, né? Sim, com certeza. Não tem Bom, bater ponto, não. pedir para o pessoal mandar mais dúvidas aí, eu vou fazer uma pergunta pessoal, então. Você apresentou uma gama aí de ferramentas e tal, né? Como é que vocês fazem para controlar e conseguir usar todas e não esquecer de acabar usando uma ferramenta? Isso Boa já está pergunta. bem na cultura mesmo ou acaba acontecendo às vezes de alguém esquecer uma das ferramentas? Não, boa pergunta, boa pergunta. Eu acabei não mostrando, mas no Notion, no time de cultura, no time de People, ele tem um processo de onboarding dos colaboradores, de todo mundo, que não envolve só a cultura, e não só o onboarding da área, vamos falar assim, né, do que ela vai fazer, mas um onboarding que a gente chama de TI, de tecnologia. Então, a gente tem uma pessoa no time de tecnologia, que é o Jefferson, ele tem um checklist de todas as ferramentas que a pessoa precisa de ter, baseada no que eu apresentei para ela no negócio, no onboard de cultura, e aí ele ativa tudo para ela. Então, ele cria a conta no Zoom e tal, e faz a pessoa entrar no Zoom com ele,
e testar todas as ferramentas, perguntar se tem alguma dúvida, que é uma coisa mais técnica, assim, né? Então, ela fala assim, tá tudo certo, você já entendeu como é que o Lito funciona, o Slack e tal, tal, tal. Então, quando eu falo com ela, ou alguém fala com ela, você tá no Lito e tal, isso não é novidade para ela, já foi treinada. Então, a gente tem um treinamento e ativação das ferramentas no início. E como que a gente acompanha se as pessoas estão usando? Se você cria uma ferramenta por um processo que é necessário na empresa, você não precisa de cobrar, elas vão utilizar, entendeu? Se a pessoa precisa de falar comigo de uma forma síncrona e rápida, que não seja Slack, ela vai me chamar no Lito. E se eu não tiver no Lito, ela vai mandar no Slack, falar, Pedro, Lito, rapidinho. Aí eu entro no Lito e falo com ela. Então, as ferramentas são utilizadas quando a pessoa vê que ela é boa para ela. Você não é forçado. Eu te dou uma coisa que é tão bom que você fala, não, eu tenho que utilizar, senão eu não vou ser produtivo da forma que eu quero ser. Então é mais assim. Mas, pô, muito legal, porque a gente vê esse monte de ferramenta, fica pensando, putz, um monte de aba e tal, mas aqui, tipo, pela necessidade, acho que você vai se regrar a usar sempre, né? Porque vai, tipo, enfim, fazer você ganhar tempo e se comunicar melhor, né? E cada um tem seu Pessoal, ritmo, óbvio, nesse treinamento, né? E aí a gente tem essa cabeça de treinando a pessoa. A gente não espera que no primeiro dia ela esteja no Lito lá online, então, calma, é uma adaptação. Então tem um onboarding que demora até um mês. Eu esqueci de citar um final do onboarding. No Slack a gente tem um robozinho que chama Greetings, eu não sei se vocês já ouviram falar, que ele recebe a pessoa com 24 horas, passa uma semana, ela dá um oi, falando, e aí, tem uma semana que você está na empresa e tal, e quando passa um mês, ela fala assim, tem um mês que você está na empresa, eu gostaria que você postasse um vídeo agora no canal do Nômades, falando como que foi esse um mês de empresa. O que você aprendeu sobre a nossa cultura e o que você aprendeu sobre a sua área. E as pessoas mandam esse vídeo em 30 segundos, e é muito legal também. Então, isso ajuda a saber que a pessoa está seguindo e está sendo treinada no processo do onboard. Depois de um mês. muito show. E pessoal, temos mais dúvidas? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, olha Niterói, curiosidade. O APS Ferreira, não sei do que é o APS. Agora há pouco ligou a câmera, não sei se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Zoliuma? Oi, escutando. Tô assim. Estamos ouvindo aqui. Só uma dúvida. Vocês fazem daily? Se o horário é tão flexível, como é que funciona esses rituais Isso. que tem no Scrum, Kanban e tal? A gente tem os daily, sim. Cada time, cada gestor combina o seu daily. Eu não sei se você conseguiu visualizar na hora que eu mostrei o Clockwise, mas o nosso calendário, eu mesmo, por exemplo, tenho um time de CS de coworking e um time de CS de cliente. Eu tenho as dailies de 15 minutos, né? E eu marco num horário fixo, que é bom para todo mundo alinhado anteriormente. Mas como a gente é flexível em horário, e caso haja alguma mudança, você pode mudar esse horário até 4 horas do dia anterior. Quando você muda, por exemplo, eu tenho um médico ou qualquer coisa no horário da daily, eu agendo alguma coisa, automaticamente esse assistente que chama Clockwise, ele pega essa dele e joga para um outro horário que tem 15 minutos na agenda da galera, inclusive na minha, e marca. Não precisa, nem avisa, assim, ele só muda, entendeu? Tem gente que pede a notificação de e-mail, tem gente que não pede. E aí, no dia seguinte, quando você entra, você fala, e hoje, o que eu tenho? Você falou, minha dele não tá 10 horas, hoje é 3. Aí não tem problema, porque você falou que 3 horas você estava livre. E lá nesse Clockwise, você fala que horas que você inicia, idealmente, e que horas que você termina, idealmente. Porque isso é flexível. Então, a gente usa dessa ferramenta para fazer isso. Então, na teoria, 80%, 70% das vezes acontece no mesmo horário. Se não, tem essas flexibilidades. Como produtividade é medida, eu já vou responder nessa aí já, que eu já vi que é a próxima pergunta da PS aí, a produtividade aqui no BioCoffee é através de resultados. Então, não é hora, não é tempo, não é volume de dedicação. É o que a pessoa entrega frente às nossas KPIs. Então, hoje a gente tem um sistema de KPIs, que eu falei ali rapidamente na nossa apresentação, mas toda sexta as pessoas imputam a sua KPI, essa KPI é escolhida em conjunto com o gestor da área, então ela fala, por que eu estou no BioCoffee, o que eu estou fazendo e onde eu espero chegar, e como que a gente vai medir isso. Um exemplo de KPI pode ser NPS do time de cultura, por exemplo, o time de Customer Success, pode ser vendas, né, do time de vendas, número de valor mesmo de venda, time de, por exemplo, de marketing, leads, então, número de leads. Então, não importa se a pessoa está trabalhando 20 horas ou quantas horas ela está trabalhando por dia, por semana, o que for, se ela tem que entregar X leads por semana, X leads por mês. E aí a gente conversa muito mais sobre o porquê ela não está chegando nesse número, o resultado, como a gente pode ajudar, do que você está trabalhando, não é isso, entendeu? Não importa, assim. E se ela trabalhar um dia e entregar os 100 leads, ou o que for a meta da semana, parabéns para ela, entendeu? E isso é a produtividade. Então,
ela não tem que trabalhar mais ainda, porque, entendeu? Porque tá sobrando tempo. Depende dela se programar e do que ela busca dentro da empresa para frente. É muito mais isso do que horas. Respondido? Respondido aí, massa. Show, colocou massa ali. Aham. E aí, pessoal, mais dúvidas? Hora agora, hein? E fiquem à vontade aí também, eu estou sempre à disposição aí. Pedro@beercoffee.com, quem quiser compartilhar um pouco, perguntar alguma coisa aí, estou sempre aberto. Eu acredito muito nesse give back, né, de compartilhar muito do que faz. Tem muita gente que, não conte o seu segredo. Eu acho que não, tem que encontrar, compartilhar, porque retorna para você também, retorna para a empresa. Então, eu sou super a favor disso. Conta comigo aí quem precisar. Com certeza. Pô, muito massa. Muito massa. Precisa criado, merece um livro, olha aí, ó. Se fizer Mas um quem livro, sabe? já tem venda. Depois a gente faz um digital, né? Tem que fazer um digital. Mais rápido. Tem que ser bom. Boa. Bom, vamos lá. Então, Deu uma 9h25, coisa que então eu queria vamos. comentar também, desculpa te interromper, Luiz, quem Não, quiser tranquilo. experimentar a nossa plataforma, né, a gente tem a parceria com a Impulso, mas a gente também tem uma diária grátis. Depois eu posso até mandar um link, Luiz, se você quiser, para a gente deixar no canal aí também, com 2 diárias grátis. Então a gente dá uma diária extra aí para quem assistiu o nosso vídeo aí, experimentar coworkings ou espaços de trabalho aí pelo Brasil através do Beer Coffee. É bom que a gente tenta, aos pouquinhos, mudar o mindset aí de quem ainda não experimentou esse trabalho, ou esse espaço, esses ambientes que já tem pessoas trabalhando como a gente. Então, é um empurrãozinho, e depois vem o restante aí do mindset, do restante da cultura. Conta com a gente aí com o Beer Coffee. Obrigado aí pelo convite novamente, Luiz. Sim. E são mais de 700 coworkings, né? Espalhados aí pelo. Mais de 800 pelo Brasil. Tem Recife. 800. É. Show de bola. Sensacional. Depois vocês. Bom, então eu já vou aproveitar o gancho, né? Para quem acabou chegando depois ou não conhece, a Impulsa é uma comunidade de tecnologia. Né? A gente organiza vários eventos, a gente tem, a comunidade tem mais de 13 mil pessoas, a gente faz cursos, bootcamps, enfim, a gente faz uma série de iniciativas muito legais e entre elas você pode desbloquear uma série de benefícios que nós chamamos de clube de vantagens, né? E dentro desse clube de vantagens está lá a Beer Coffee oferecendo uma diária extra, né, no plano para conhecer aí o serviço. Descontos também no plano, tem desconto também. Olha, só vantagem outra, você pode ir no coworking e escolher se você quer levar cerveja ou café. Tudo. É boa. Boa. Então, tem mais uma dúvida aqui, do APS também. Quanto aos feedbacks com o time, face to face, afins, é tranquilo? Como vocês lidam com isso? Hoje a gente faz usando as ferramentas, as mesmas coisas, assim, é bem parecido com o modelo tradicional, fica coisa que a gente marca essas calls à distância. E a única coisa que a gente tem um checklist, vamos falar assim, de feedbacks muito mais baseado na cultura do que só também na entrega. Então a gente tem aqueles princípios, né, que eu falei com você, e a gente pede para a pessoa se autovotar de 0 a 5 quanto ela considera que ela está evoluindo naquele princípio, ou quanto que ela é boa naquele princípio, e a gente também, o gestor, ou quem está gerenciando a área, vota também, e a gente tem um match ali, justamente baseado nesses feedbacks do one-on-one, do face-to-face, ajuda a não só assim, a pessoa evoluir, mas também a saber qual que é o momento dela culturalmente, se ela está em fit cultural e está evoluindo em relação a isso. E, obviamente, as metas e os resultados de KPIs, então, se a pessoa está batendo meta de venda, ela cresce de júnior para pleno, para sênior, para gerente, para supervisor e assim em diante. Já tem um plano de carreira também. Nem todas as áreas, você ser super transparente. Algumas áreas a gente já tem montado, outras a gente ainda está montando. É assim que funciona. Bom, muito legal. Uhum. Bom, 9h30, acho que a gente pode ir para o encerramento. Mais uma vez, cara, eu estou impressionado, muito legal a cultura assim, que vocês conseguiram criar, imagino com todo o time, não só os sócios que provavelmente já foram dando os primeiros passos, mas acho que o time foi ajudando a conceber. Isso é muito legal, na Impulso a gente também tem muito disso, de alinhar a expectativa de vida, não a expectativa de idade, né, mas o que você espera da tua vida profissional, tudo alinhar com o trabalho, e isso é muito legal, porque no final você acaba vendo que é uma coisa só, né? E isso é muito legal, muito positivo. Bom, então eu vou puxar um gancho que você falou sobre entrevista, né? Que você ligou para a pessoa, por vídeo. Queria desafiar as pessoas que estão com a câmera desligada para ligar a câmera agora para a gente tirar um print, dar um tchauzinho aí, a gente... Boa!
colocar aí. Vamos lá, pessoal. Quem puder, né? Quem vai que o pessoal tá indo. Fica tranquilo, né? Fica tranquilo. Liga aí a câmera que daí a gente tira um print. Ah, Thaís. Aí, ó, que legal. Vamos lá, pessoal. Tenho vergonha. Aí, Ana também, e aí? Bruno falou que não tá funcionando, mas já tá um sorriso ali na do Bruno, né? Os outros Boa. Luiz aí. Vou ligar, vamos tirar então. Bom, sem câmera Boa. também. Não, tranquilo. Vou tirar a foto. Eu vou no 3 aí a gente dá um tchauzinho, uma coisa, segura o café, enfim. A gente tirar um print, beleza? Então, 3, 2, 1. Isso aqui foi. Boa. Aí, depois eu vou compartilhar com vocês aí essa foto. Bom, eu tô, sim, impressionado. Muito legal. O papo foi muito bacana. Espero que tenha sido bacana para vocês aí também, que estavam acompanhando aí, né, ouvindo. Bom, não deixe de conhecer, então, a Beer Coffee. Entre lá na comunidade, a gente vai deixar o link também para vocês verem a landing page em parceria com o Impulso. E se vocês tiverem outras dúvidas sobre trabalho remoto, nós temos canais sobre isso no Impulso também. O Pedro também já sinalizou aí que também ajuda a tirar dúvidas e tal. Se você quiser deixar até outras redes sociais tuas também, se o pessoal quiser te chamar lá e trocar uma ideia, Pedro. Ou Claro, sei lá, claro. se você usa realmente só o e-mail mesmo. Não, eu uso o Instagram também, o Pvascon, tem lá no Instagram também, e eu tô dentro da comunidade da Impulso também, pode me chamar no Slack lá também, quem quiser bater um papo Olha aí. comigo aí. Ó, o cara tá disponível, então. E, bom, sempre que você quiser voltar, as portas estão abertas. A gente ficou bem feliz. Como a gente estava falando no começo, para conciliar a agenda, né? Acabou demorando um pouquinho, mas depois a gente viu que tem um super mega robô aí que faz tudo. Me ajuda. E já ajuda bastante aí. Então, pô, muito legal mesmo. Agradeço em nome do Impulso, agradeço em nome da comunidade também. E assim que tiver disponível esse vídeo, para quem chegou depois, a gente vai também disponibilizar lá no YouTube, com alguma edição ali para facilitar. E, enfim, problemas que a gente acabou tendo com o microfone e tal, daí a gente edita tudo isso, coloca no ar e você compartilha com seus amigos. Beleza? Combinado. Obrigadão, Luiz. Foi um prazer aí. Comunidade Impulso, Luiz e todo mundo que participou aí. Conta comigo aí. Vamos viver juntos essa nova forma de trabalho cada vez melhor. Daqui a alguns anos vai estar bem diferente e eu espero estar acompanhando isso também. Com certeza. Pô, muito legal. O trabalho que a Beer está fazendo e a Impulso, acho que estão ajudando para isso acontecer logo. Exatamente. Beleza. Tá, já pode parar de gravar aí. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Falou, valeu mais uma vez.